Antes de eu te apresentar a segunda lei de Newton, deixa eu relembrar rapidamente a primeira lei. Lembra o que a gente via lá na primeira lei? Quando o cara estiver em equilíbrio, é a palavra que é mais comum na primeira lei de Newton. Lá diz o seguinte: quando a resultante das forças forem zero, quando a resultante for zero, então significa que o corpo está em equilíbrio. E isso significa que as forças se anulavam. E quando o cara está em equilíbrio, duas situações. Ou ele fica permanentemente parado, ou com MRU. Tranquilo? Beleza, a chamada lei da inércia. O que é a segunda lei de Newton? O contrário da primeira. Enquanto que na primeira lei a gente trata quando a resultante das forças vale zero, na segunda lei, agora a força resultante vai ser diferente de zero. E se a resultante é diferente de zero, pessoal, então agora as forças não vão se anular. Isso significa que uma força vai ter que ser maior do que a outra. Logo, a gente também não vai poder falar que o cara está em equilíbrio. Então, na segunda lei de Newton, um objeto, quando a resultante for zero, o corpo nunca vai estar em equilíbrio. Só que agora, tem um detalhezinho. Lá na primeira lei, é comum nos enunciados falar, né? Considere um objeto estando em equilíbrio, blá, 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 blá. Aqui na segunda lei, eles não vão falar, você nunca vê no enunciado. A figura a seguir mostra um objeto que não está em equilíbrio. Você vai ter que deduzir isso pelo enunciado ou pela figura. Olhando o que exatamente? O tipo de movimento que ele vai ter. Porque na primeira lei de Newton, a resultante valia zero. E aí o cara ficava ou parado ou em MRU. Agora não. Se uma força for necessariamente maior do que a outra, então esse cara pode ter ou movimento variado, lembrando que quando eu falo em movimento variado, eu posso ter dois. Ou o movimento vai ser acelerado, ou o movimento vai ser retardado. Lembrando, lá na cinemática, no movimento acelerado, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. No movimento retardado, velocidade e aceleração têm sentidos contrários. Ou o cara vai estar fazendo uma curva. Jacques, tem alguma coisa de diferente? Aliás, tem alguma coisa em comum nesses dois movimentos? Tem. No movimento variado, seja acelerado ou retardado, tem uma aceleração. No movimento curvilíneo, lembra lá do movimento circular uniforme? Uma aula antes dessa matéria, todo objeto que faz curva necessariamente tem uma aceleração centrípeta. A segunda lei de Newton, então, vai tratar dos objetos que possuem aceleração. A primeira lei de Newton, o objeto ou está permanentemente parado ou em MRU. Nesse caso, nunca vai ter aceleração. Então, a segunda lei de Newton, por isso que eu falei logo no começo, a segunda lei de Newton é o contrário da primeira lei. Então, você deve guardar três coisas. A primeira, conclusão que eu mostrei por aqui. Se existir uma força resultante, então tem que ter uma aceleração. Outra coisa fundamental que você vai ver nos exercícios daqui a pouquinho. Os vetores, força resultante e aceleração, sempre tem que apontar para o mesmo lado. Um exemplo bem bobinho. Se eu pegar essa caneta e deixar ela cair, durante a queda, que forças atuam na caneta? Só o peso, né? Então tem um peso para baixo. Tem alguém para anular esse peso? Não. Então, se o peso aponta para baixo, tem uma resultante, que é o próprio peso. Quem é a aceleração que atua na bola, no objeto que está caindo? Não é a aceleração da gravidade? Olha só, a resultante aponta para baixo e a aceleração aponta para baixo. Isso sempre é assim. Força resultante e aceleração tem que ter o mesmo sentido. E por último, que na prática, nos pré-vestibulares, é o que eu mais vejo. O aluno acha que a segunda lei de Newton é uma fórmula. E muitos ainda decoram a fórmula errada. Muitos falam, F igual a MA. Não, é força resultante.
resultante igual a MA. Parece um trem bobinho esse R aqui, mas faz toda a diferença. Perceba que o conceito da segunda lei de Newton, ele é enorme, ele é amplo. Você tem que saber essas três coisas aqui, mas os alunos decoram uma fórmula. Não, se fosse só decorar a fórmula, a aula seria só de matemática, tá? Vamos começar então agora com dois exemplos. Esse primeiro aqui, a probabilidade dele cair é baixíssima, tá? Ele é muito bobinho, mas eu quero já te apresentar como que se aplica os conceitos mais básicos numa questão bobinha para depois a gente sofisticar. Vamos lá. O enunciado diria assim: um objeto partiu do repouso e sofre a ação de duas forças, F1 e F2. Calcule a aceleração sofrida por ele. Só que eu quero ir muito além disso. Primeira coisa que a gente faz, represente as forças que atuam no bloco. Ele já desenhou duas, mas faltam mais outras duas. Tem o peso para baixo e a reação da normal. Beleza? Bom, o que mais? Você concorda que no eixo vertical esse bloco nem sobe e nem afunda no chão? Então, peraí, na vertical, esse cara está em equilíbrio. Na vertical eu tenho repouso. Então, a força resultante na vertical, o que é que eu vou chamar de eixo Y, vale zero. Logo, reação da normal igual ao peso. Reação da normal igual ao peso. Beleza. Tá bom, mas e na horizontal? Na horizontal, você já vê pelo desenho que uma força é maior do que a outra. Então, esse cara não está em equilíbrio. Se não está em equilíbrio, então existe uma força resultante maior do que a outra. Uma força resultante apontando para algum lugar. Como F1 é maior que F2, meio de cabeça aqui, 10 menos 4 dá 6. Então, você concorda que existe uma força resultante para a direita. E se a resultante aponta para a direita, quem aponta para a direita também? A aceleração. Sempre força resultante e aceleração tem que ter o mesmo sentido. Então, na horizontal, o que nós temos aqui agora? Que uma força é maior que a outra, a força resultante é diferente de zero. A força resultante no eixo X, para ficar bonitinho aqui, é diferente de zero, logo, você não pode falar, as forças se anulam. Agora você aplica a equação. Força resultante igual a M vezes A. Quem é a força resultante? A maior menos a menor, porque tem sentidos contrários. F1 menos F2 igual a MA. Vamos substituir os valores. F1 vale 10. Menos 4. Isso é igual a massa 2 kg vezes a aceleração. Faz a conta, 6 dividido por 2, 3 metros por segundo ao quadrado. Eu queria usar uma frasezinha agora que vai te ajudar em questões que às vezes a gente percebe que o aluno se perde. É uma dica, é um macete. Sempre que você tiver forças, duas forças, na horizontal ou na vertical, tanto faz. Toda vez que você tiver duas forças com sentidos opostos, a força resultante sempre aponta para o lado da força que é maior. Jacques, mas isso é meio óbvio. Sim, é meio óbvio mesmo. Porque a resultante tem que ser a maior menos a menor. Mas eu quero que você anote isso aí. A força resultante, setinha em cima, o vetor força resultante, sempre aponta para o lado da maior força. Ficou feio meu quadro aqui, mas vou deixar assim mesmo. Então anota isso aí.
Você vai ver como isso aqui é útil em outras questões. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui um objeto pendurado, ligado a um outro objeto, sobre uma superfície lisa, ou seja, não tem atrito. O bloco A só tem 1 quilo e o bloco B é mais pesado. Tem aluno que vê isso aqui e vai falar, uai, vai ficar parado, porque 1 quilo não vai puxar 4 quilos. Espera aí, esse cara vai levantar esse? Não. Se não tem atrito, então necessariamente esse cara tem que escorregar. Agora, perceba, não invente moda. Comece representando as forças. Quais são as forças que eu tenho aqui? Eu vou ter o peso de A, tem uma corda, então tem uma tração. Aqui, acabou, né? Aqui, peso de B, reação da normal e atração. Agora, só para você ter uma ideia, o que é questão difícil no nível teórico? O enunciado podia só falar o seguinte: um bloco está ligado a outro, conforme mostrado na figura, e uma pessoa segura o bloco B. No momento que ela solta, os blocos começam a se mover. Podemos afirmar que enquanto o A estiver caindo, a aceleração com que ele cai é maior que a da gravidade, é menor que a da gravidade, ou ela é igual da gravidade? Poderíamos até colocar uma outra situação. Ela nem existe, a aceleração aqui seria 0. Pessoal, a grande maioria dos alunos pega isso aqui, ó, e faz o seguinte: olha, está caindo, então se cai, cai com a aceleração da gravidade. Para um objeto cair com a aceleração da gravidade, ele tem que estar em queda livre. E para estar em queda livre, só pode atuar o peso. Você concorda que a tração aqui está atrapalhando a queda do objeto? Então, só de eu saber que eu tenho uma força que atrapalha a queda, necessariamente o A cai com uma aceleração menor que a da gravidade. Você vê, não é óbvio isso não, tá, gente? Então, vamos fazer devagarinho aqui. Alguém anula alguém aqui? Ó, peso anula a reação do normal. Tem aluno que vai falar, legal, PA anula T. Uai, por quê? Só porque tem sentidos contrários? Você não tem números aqui. Então, cuidado, não vai pegar e cancelar esses dois ou falar que eles são iguais só porque tem sentidos opostos. Você vai ter que pensar um pouquinho. Olha o B. Peso e reação da normal se anularam. Quem anulou a tração aqui? Ninguém. Ora, se não tem ninguém para anular a tração, vocês concordam que em B a tração é a força resultante? Então, olha só, em B tem uma força resultante para a direita. E se existe uma resultante para a direita, então também existe uma aceleração para a direita. Agora vem cá, se o bloco B está sendo acelerado para a direita, então o bloco A tem que estar acelerando para baixo. Repare que o que acontece com A tem que acontecer com B, já que eles estão conectados por uma corda. Então, se o B vai para a direita, o A desce e desce com uma aceleração. Força resultante e aceleração não tem que ter sempre o mesmo sentido? Se a aceleração aponta para baixo, então a força aponta para baixo. E se a resultante aponta para baixo, qual força é a maior? O peso ou a tração? Olha a frase aqui. A força resultante sempre aponta para o lado da maior força. Como a resultante aponta para baixo, quem que está apontando para baixo? Não é o peso? Então eu já sei que o peso de A tem que ser maior que a tração. Então, só com essa análise física, a gente já resolve um monte de questões de nível teórico, tá? Beleza, agora eu quero calcular as coisas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu já sei que as forças não se anulam, então aplica a segunda lei de Newton. Força resultante igual a MA. Então, vamos lá. Para o bloco A, quem que é a força resultante? O maior menos o menor, né? Tem sentidos contrários.
peso de A menos tração, igual a massa de A vezes aceleração. Tá, bloco B. No bloco B, quem que é a força resultante? Bom, a resultante é só a tração. Então, a tração é igual a massa de B. Olha, eu estou sempre usando essa fórmula. Força resultante, tração, igual massa de B, vezes a aceleração. Ô Jacques, por que você não está chamando a aceleração de A e a aceleração de B? Porque, pessoal, nessas questões que a gente chama de sistema de blocos, normalmente as questões, 99,9% das questões, a aceleração dos blocos é a mesma. Tem lugar por aí que coloca os blocos com acelerações diferentes. Mas aí é um sistema muito loucaço, praticamente sumiu dos vestibulares, com exceção das provas do ITA, IME, esses lugares militares. Se você não vai fazer para esses cantos, cara, não precisa nem preocupar. Então, a aceleração que tiver num bloco também vai estar no outro. Bom, o que a gente faz? Sisteminha de equações. Não sei como é que você aprendeu a resolver isso. Vamos somar. PA mais 0 é PA. Menos T com mais T corta, né? Isso é igual MA vezes A. Então, peraí, vamos fazer um rascunho aqui. MA vezes A mais MB vezes A. A gente não coloca a aceleração em evidência? Então, você teria MA mais MB vezes aceleração. Agora é só fazer a conta, gente. Peso de A. A massa de A não é 4 quilos? Peso não é igual a mg? Então, 1 vezes gravidade, que é sempre 10. Então, peso de A, 10 newtons, igual massa de A, 1, mais massa de B, 4, vezes aceleração. Faz a conta, 10 dividido por 5, 2. Olha só, deu um valor menor que a aceleração da gravidade. Então, o A cai com uma aceleração de 2 e o B se move para a direita com uma aceleração de 2. E a tração? Ora, a tração, você escolhe agora. O que a gente faz? Você pega esse valor ou substitui na de cima ou na de baixo. Tem que dar o mesmo resultado. Eu vou escolher a menorzinha aqui, ó. Então, 2 pontos. Tração igual a massa de B vezes aceleração. A tração vai ser a massa de B, que vale 1 kg, vezes a aceleração, que é 2. Então, a tração vale 2 newtons. Peraí, errei. Massa de B é 4, desculpa. Vezes aceleração 2. Então, 8 newtons. Ok? Então, agora a gente vai fazer mais questões de blocos e vamos ver como é que vocês vão sair. Vamos fazer o seguinte. É o mesmo enunciado para as duas situações. Eu quero a aceleração do sistema e a tração na corda. Você vai pausar o vídeo e vai tentar isso aqui para mim. Bom, vamos lá. Primeira coisa que se faz, represente todas as forças. Então, eu tenho aqui peso de B, reação da normal em B, tração na corda, legal? Em A, peso de A, reação da normal em A e uma tração. E a força F que já estava desenhada. Quem anula quem aqui? Bom, você concorda que essas duas se anulam porque o bloco B nem desce nem sobe. A mesma coisa para A. Quem anula? Gente, nessas questões, estude sempre os blocos separados. Quem anula a tração em B? Ninguém. Então, você concorda que em B a tração é a força resultante? Então, eu já sei que tem uma força resultante para a direita. Se existe uma resultante para a direita, então existe uma aceleração para a direita.
Tá bom, mas se o B está acelerando para a direita, então o A também está acelerando para a direita. E se a aceleração aponta para a direita, a força resultante também aponta para a direita. Sempre tem que ter o mesmo sentido. E se a resultante aponta para a direita, ela sempre aponta para o lado da força que é maior. Então, olha o bloco A. Não tem duas forças em sentidos contrários? Se a resultante aponta para a direita, então eu já sei que essa força tem que ser maior do que essa. Eu já sei que F é maior que T. Ok? Bom, então, vamos lá. Aplica a segunda lei de Newton. Força resultante igual a M vezes A. Bloco A. Quem é a força resultante? F menos T. Igual a massa de A vezes a aceleração. Bloco B. Quem é a resultante? Só a tração. Isso é igual a massa de B vezes a aceleração. Soma isso aqui. O que vai dar? F mais 0 é F. Menos T com mais T corta. Isso é igual, bota a aceleração em evidência, fica MA mais MB vezes a aceleração. Substituo os valores, 20. Isso é igual, massa de A, 4 mais 2, vezes a aceleração. Faz a conta, 20 dividido... Não, gente, bosta, não queria esse número não. Vamos trocar aqui, ó, massa de A é 3 quilos. Senão vai ficar as contas chatas. Então, fica 20 dividido por 5. 4 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 pontos. Calcula a tração. Pega lá a pequenininha. Tração igual a massa de B vezes a aceleração. Massa de B, 2 quilos, vezes a aceleração, 4. Tração vai dar 8 newtons. E aqui, como é que fica? Mesmo esquema. Vamos representar as forças. Peso de A, tração. Aqui, peso de B e a tração. E agora, quem sobe, quem desce? Olha, o A tem 4 quilos, A é mais pesado que B. Então dá para aceitar, né, gente? Que o A vai começar a descer. Se ele começa a descer, ele tem que começar com uma aceleração. Se esse começa a descer, esse começa a subir. E para começar a subir, tem que ter uma aceleração para cima. Bom, força resultante e aceleração tem que ter o mesmo sentido. Se a aceleração aponta para baixo, então a resultante aponta para baixo aqui. E se a resultante aponta para baixo, ela aponta para o lado da força que é maior. Então, peso de A maior que a tração. E aqui, se a aceleração aponta para cima, a força resultante aponta para cima. Logo, ela aponta para o lado da maior. Quem que aponta para cima? A tração. Então, aqui a tração é maior que o peso de B. Ok, o que a gente faz? Segunda lei de Newton. Força resultante igual a M vezes A. Então vai ficar, bloco A, quem que é a resultante? Peso de A menos tração igual a massa de A vezes aceleração. Bloco B, força resultante, tração menos PB igual a massa de B vezes a aceleração. Soma isso aqui. PA, ó, o T corta com menos T, então ficou o menos PB sozinho. Isso é igual, bota a aceleração em evidência, MA mais MB vezes a aceleração. Bom, e aí? Peso de A, 4 quilos, vezes a gravidade 10 é 40, menos o peso de B, 1 vezes gravidade 10, dá 10. Isso é igual a massa de A, 4, mais a massa de B, 1, vezes a aceleração. 40 menos 10, 30. 30 dividido por 5, 6.
Então, a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E a tração? Bom, agora você escolhe, vou pegar de baixo. Então, tração menos peso de B, isso é igual a massa de B vezes aceleração. Substituindo, tração menos peso de B, B tem 1 kg, vezes gravidade 10 newtons. Isso é igual a massa de P, 1, vezes aceleração, que eu acabei de calcular, 6. Bom, 1 vezes 6, 6. O menos 10 vira lá mais 10. Tração vai dar 16 newtons. Para a gente encerrar a nossa aula, esse aqui é o exemplo que eu percebo em sala de aula onde os alunos mais se perdem. O enunciado vai falar o seguinte: uma pessoa empurra um bloco A que está encostado no bloco B e o sistema se move. Calcule a força que A empurra B. Tem aluno que fala assim, é os 30. Não, eu estou empurrando o A. Quem empurra o B não sou eu, quem empurra B é o A. Então, pode vir uma outra forma de perguntar na prova, que seria, em vez de ser calcule a força com que A empurra B, ele pode fazer calcule a força com que B empurra o A. Então, para acertar isso aqui, a primeira coisa que você vai fazer, e eu percebi isso rapidamente em sala de aula, que o pessoal erra essa questão porque o desenho dele é bagunçado. Então, vamos lá. O que a gente sabe? Que tem uma força para cá, que foi dada. Vou chamar de Fzão. Agora, faça as outras. Peso de A, reação da normal de A. Aqui, peso de B, reação da normal de B. Vocês concordam que aqui o A empurra B? Jacques, é uma força de contato, eu vou chamar de normal. Você até poderia, mas aqui eu não vou chamar de normal, não. Gente, é só um nome, tá? Eu vou chamar de uma força F, só que eu vou chamar de Fzinho, F minúsculo. E você sabe o que a maioria erra, né? Esquece de desenhar a reação. Porque se A empurra B, B reage, empurra A. Essas duas forças em verde formam um par de ação e reação. Ok. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Dá para saber o seguinte. Você concorda que os pesos se anulam as reações da normal? Quem anula Fzinho? Ninguém. Então, já sei que a força resultante aponta para a direita. Se a resultante aponta para a direita, a aceleração também aponta para a direita. Se a aceleração está para a direita, aqui também tem que estar para a direita. Se a aceleração aponta para a direita, a resultante também. A resultante sempre aponta para o lado da força, que é maior. Quem que aponta para a direita? Fzão, não é Fzinho. Então, eu já sei que Fzão tem que ser maior que Fzinho. Você poderia pensar, esse cara vai começar a andar. Para começar a andar, Fzão tinha que ser maior que Fzinho. Dá para usar esse bom senso também. Bom, então ficou força resultante igual a M vezes A. Vai lá, bloco A. Quem é a resultante? Uma menos a outra. Fzão menos Fzinho igual a massa de A vezes a aceleração. Bloco B. Força resultante, só Fzinho. Isso é igual a massa de B vezes a aceleração. Soma isso aqui. O que nós teremos? F mais 0 é F. Menos Fzinho mais Fzinho, corta. Isso é igual, bota aceleração em evidência, MA mais MB vezes aceleração. Quem quer o valor de Fzão? 30.
30 é igual à massa de A 4 quilos, mais a massa de B, 2, vezes a aceleração. A aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Jacques, eu teria feito de um outro jeito. Eu teria imaginado tudo como sendo um único bloco de 6 quilos. E a força aqui de 30 newtons. Força resultante igual a MA. 30 dividido por 6, 5. Tudo bem. Mas por que eu não quis fazer isso? Porque quem faz desse jeito aqui nunca consegue resolver a pergunta. Ué, mas agora o que eu faço com esse resultado? Com essa aceleração? O aluno tem dificuldade de resolver a questão porque ele não fez o desenho. Agora que eu tenho o desenho prontinho, então, 2 pontos. Pega aqui o bloquinho B. Fzinho igual a massa de B vezes a aceleração. Massa de B vale 2 quilos. Vezes a aceleração 5. Fzinho vai dar 10 newtons. Então, olha só que legal. Esses 30, tem 30 para cá, 10 para lá, reage 10 para cá. 30 menos 10 não dá 20 e não ficou 10 ali? O que a gente está percebendo? Que esses 30 newtons se dividiram. Desses 30 que eu fiz no conjunto, 20 newtons ficam aqui, porque é 30 menos 10, e os outros 10 newtons ficam aqui. Então, de novo, dos 30, 20 ficam aqui e 10 ficam aqui.